Ela era filha de escravos e mulher, em uma época em que o machismo imperava. Ninguém apostaria nela. Ninguém acreditaria em seu futuro. Mas ela usou aquilo que parecia ser sua maior fraqueza para construir uma fortuna que mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de milhares de mulheres esquecidas pelo mundo. Esta é a história de Madame C.J. Walker, uma história de transformação, coragem e propósito. Sarah Breedlove nasceu em 1867, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, em uma pequena plantação de algodão onde seus pais haviam sido escravizados durante toda a vida. Ela foi a primeira de sua família a nascer livre, logo após a abolição da escravidão. Mas liberdade, naquela época, era apenas uma palavra bonita escrita em papéis que poucos respeitavam. Na prática, ser livre não significava ter direitos, não significava ter oportunidades e certamente não significava ser tratado com dignidade. Seus pais não tinham dinheiro, não tinham terras, não tinham estudo. Haviam passado a vida inteira trabalhando de sol a sol nos campos, sem nunca aprender a ler ou escrever, e sem qualquer proteção em uma sociedade racista e machista. A família vivia em condições extremamente precárias, lutando dia após dia apenas para sobreviver. Quando Sarah ainda era criança, algo devastador aconteceu. Ela perdeu a mãe, vítima de doenças que atacavam os mais pobres. O luto ainda estava fresco quando, pouco tempo depois, seu pai também faleceu, deixando a menina completamente sozinha no mundo. Antes mesmo de entender o que era a vida, Sarah já estava órfã, dependendo da caridade de parentes que mal conseguiam cuidar de si mesmos. Criada por uma irmã mais velha, ela aprendeu cedo uma lição cruel que marcaria toda a sua existência. No mundo real, ninguém vem te salvar. Aos 14 anos, ainda uma menina, Sarah se casou. Não por amor, não por sonho, mas por necessidade. Naquele tempo, uma menina negra sozinha estava vulnerável a tudo. Casar era uma forma de proteção. Pouco depois, ela se tornou mãe, dando à luz uma menina chamada Lélia, sentindo esperança pela primeira vez em muito tempo. Mas a felicidade durou pouco. Seu marido morreu quando Sarah ainda era muito jovem. Agora, ela era mulher em uma sociedade que não respeitava mulheres, negra em um país que desprezava negros, viúva, com uma filha para criar, sem dinheiro e sem estudo. Tudo jogava contra ela. Para sobreviver, Sarah passou a trabalhar como lavadeira, lavando roupas à mão para famílias ricas. O trabalho era pesado e destruidor. Ela acordava antes do sol nascer e trabalhava até tarde da noite. O pagamento era humilhante, pouco mais de $1 por dia. Enquanto esfregava roupas finas para famílias brancas, ela observava. Observava que as mulheres brancas não trabalhavam daquele jeito, que os homens decidiam tudo, que as mulheres negras eram invisíveis. Mas Sarah tinha algo raro, ela pensava. Enquanto o corpo trabalhava, a mente não parava. Ela sonhava com uma vida melhor para sua filha. Foi nessa fase que algo inesperado aconteceu. Sarah começou a perder cabelo, muito cabelo. Naquela época, produtos de higiene eram precários, especialmente para pessoas pobres. Mulheres negras não tinham acesso a cuidados básicos com o cabelo. Para muitas, isso era apenas mais um motivo de vergonha. Para Sarah, foi um choque profundo. Ela se olhava no espelho e sentia medo. Se eu perder tudo, o que vai sobrar de mim? Tentou de tudo, receitas caseiras, conselhos de outras mulheres. Nada funcionava, mas em vez de desistir, ela observou e percebeu que não era a única. Milhares de mulheres negras sofriam exatamente com o mesmo problema, e ninguém fazia nada a respeito. Ali, sem perceber completamente, Sarah estava diante de uma oportunidade escondida. Um problema ignorado pela sociedade, mas vivido diariamente por milhares de mulheres. Certo dia, Sarah conheceu Annie Malone,
que vendia produtos capilares desenvolvidos para mulheres negras. Sara começou a usar os produtos e seu cabelo melhorou. Mas algo chamou sua atenção. Por que existiam tão poucas opções? Por que quase ninguém se preocupava com isso? Ela decidiu ir além. Sara passou a estudar fórmulas com dedicação obsessiva. Sem diploma, sem laboratório, sem recursos, testava ingredientes em sua própria cozinha. Tentava entender o couro cabeludo, as causas da queda, o que estimulava o crescimento. Anotava tudo em um caderno simples. Ela não tinha educação formal, mas tinha algo muito mais poderoso: experiência real e necessidade urgente. Ela conhecia o problema porque havia vivido na própria pele. Depois de muitas tentativas, Sara criou sua própria fórmula, um produto feito especialmente para mulheres negras, algo que ninguém havia feito com tanto cuidado antes. Ela começou pequeno. Produzia os produtos em casa, em panelas e potes improvisados. Depois, saía vendendo de porta em porta, carregando tudo em uma mala simples, explicando pessoalmente como usar. Muitas portas se fechavam. Alguns riam dela, mas cada não era melhor do que voltar à antiga vida. Sara percebeu algo importante: a aparência importava. Se queria ser levada a sério, precisava parecer bem-sucedida. Mudou sua postura, sua forma de falar e sua imagem. Então tomou uma decisão ousada. Adotou um novo nome. Passou a se chamar Madam C. J. Walker. O Madam não era apenas um título, era uma declaração. Uma forma de exigir respeito em uma sociedade que não respeitava mulheres negras. Ela não era mais invisível. E percebeu algo revolucionário. Não queria enriquecer sozinha. Queria criar oportunidades para outras mulheres. Madam Walker começou a treinar mulheres negras para vender seus produtos, criando as Walker Agents. Eram mulheres que haviam sido empregadas domésticas, lavandeiras, trabalhadoras que nunca haviam tido a chance de ganhar um salário digno. Madam Walker ensinava a essas mulheres muito mais do que técnicas de venda. Ensinava como cuidar do cabelo, como vender com confiança, como se portar em público, como ganhar dinheiro, como gerenciar finanças pessoais. Para muitas, aquele era o primeiro trabalho digno de suas vidas. Madam Walker estava criando algo muito maior que um negócio. Ela estava criando um movimento de empoderamento em uma época em que essas palavras nem existiam ainda. O negócio cresceu rapidamente. O que começou em uma cozinha virou uma empresa. Madam Walker fundou oficialmente a Madam C. J. Walker Manufacturing Company. Construiu fábricas, abriu escritórios, viajou pelo país treinando novas vendedoras e apresentando seus produtos. Em uma época em que mulheres negras não comandavam empresas, Madam C. J. Walker se tornou milionária por mérito próprio. Não por herança, não por casamento, mas por visão, coragem, trabalho duro e persistência. Ela construiu sua fortuna, produto por produto, cliente por cliente. Mas o mais impressionante não é o dinheiro, é o caminho. A queda de cabelo que quase destruiu sua autoestima foi exatamente o que abriu as portas da riqueza. O problema que poderia tê-la destruído foi o que a salvou. Ela não fugiu do problema, não escondeu a dor. Em vez disso, olhou para aquela dificuldade e perguntou: como posso transformar isso em solução? E ao fazer essa pergunta, ela mudou sua própria história e transformou as vidas de milhares de mulheres. Madam C. J. Walker nos ensinou que, às vezes, a maior dor carrega dentro de si o maior potencial. Aquilo que você está sofrendo agora, aquilo que parece ser um peso impossível de carregar, pode ser exatamente a porta de entrada para a sua transformação. Pode ser o problema que você está destinado a resolver, não apenas para si mesmo, mas para muitas outras pessoas. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece um peso gigantesco, uma dificuldade que não consegue superar, uma vergonha que carrega em silêncio, um problema que você queria esconder. Mas e se isso não for o fim da sua história? E se for apenas o começo de algo muito maior?
E se essa dor tiver sido colocada em seu caminho justamente porque você tem a capacidade de transformá-la em algo bom? A história de Madame C.J. Walker nos lembra que não somos vítimas passivas das circunstâncias. Podemos escolher como reagir às dificuldades. Podemos escolher ver problemas como oportunidades disfarçadas. Podemos escolher usar nossa dor como combustível para construir algo significativo. Tudo tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento presente. Se essa história falou com você, curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa lição poderosa. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias reais de pessoas que transformaram dificuldades em propósito, que recusaram aceitar o destino que outros planejaram para elas, que tiveram coragem de construir caminhos próprios. E escreva nos comentários: qual dificuldade da sua vida pode se transformar na sua maior força? Porque talvez a sua história de superação esteja apenas começando. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para iniciar sua própria transformação. E lembre-se sempre, o que parece maldição hoje pode revelar-se amanhã como bênção disfarçada.